Eu sorri e disse: eu recuperei o que era meu. Meu nome é Clarice Almeida e tenho 62 anos. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que ser uma boa mãe significava sacrifício. Significava colocar seus filhos em primeiro lugar. Sempre. Significava engolir seu orgulho, seu conforto, suas necessidades, porque era assim que o amor parecia. E eu estava errada. Mas só aprendi essa lição na noite em que dormi em um sofá na minha própria casa, a casa que eu havia pagado, enquanto meu filho e sua esposa ocupavam o quarto principal, e me disseram para ficar quieta, porque o bebê estava dormindo. Aquela foi a noite em que tudo mudou. Mas deixe-me voltar um pouco. Cresci pobre no interior de Minas Gerais. Meu pai era trabalhador rural. Minha mãe era costureira que lavava roupa para ganhar a vida. Não tínhamos nada sem energia elétrica em alguns meses. Sem sapatos que servissem. Jantares que às vezes eram apenas arroz e feijão esticados para 4 crianças famintas. Quando tinha 19 anos, conheci Antônio, um homem gentil e trabalhador que dirigia caminhões. Nos casamos jovens, mudamos para São Paulo. E engravidei do nosso filho Lucas no primeiro ano. Antônio e eu trabalhávamos como loucos. Ele dirigia longas rotas, às vezes ficava fora por semanas, eu limpava casas durante o dia e costurava à noite. Economizávamos cada cruzeiro, cada real, cada centavo. Quando Lucas tinha 10 anos, havíamos economizado o suficiente para comprar uma pequena casa em um bairro operário 2 quartos, um banheiro, uma cozinha minúscula, mas era nossa. Primeira coisa que alguém na minha família jamais possuiu. Chorei no dia em que pegamos as chaves. Lucas cresceu naquela casa. Fez sua lição de casa na mesa da cozinha que comprei usada. Aprendeu a andar de bicicleta na nossa rua tranquila. Celebrou cada aniversário na nossa modesta sala de estar, cercado por vizinhos que se tornaram família. Quando Antônio morreu repentinamente de um ataque cardíaco, Lucas tinha apenas 17 anos. Pensei que meu mundo havia acabado, mas não desmoronei. Não podia. Tinha um filho para criar. Então trabalhei mais. Assumi mais casas, mais costuras, mais tudo. Paguei pela educação universitária particular de Lucas, limpando as casas de pessoas que tinham mais dinheiro do que sabiam o que fazer. Pessoas que às vezes nem me reconheciam quando eu entrava em um cômodo. Mas me disse a que vale a pena. Lucas teria oportunidades que eu nunca tive. Ele teria um diploma, uma carreira, respeito. Ele teria uma vida melhor. Lucas se formou com um diploma em administração de empresas. Fiquei tão orgulhosa que mal conseguia respirar durante sua cerimônia. Sentei na plateia, com meu melhor vestido 10 anos de idade, mas recém-passado, e o vi atravessar aquele palco, e pensei: isso é pelo que foi tudo. Ele conseguiu um bom emprego em uma empresa de logística. Ganhava um salário decente. Começou a se vestir com camisas passadas e sapatos de couro. Em 2 anos, conheceu Viviane. Viviane era, como digo isso gentilmente? Viviane era linda, polida e vinha de uma família com dinheiro. Não rica, mas confortável. Seu pai era dono de uma pequena rede de farmácias. Sua mãe nunca havia trabalhado um dia na vida. Viviane tinha opiniões sobre tudo. A primeira vez que Lucas a trouxe para casa, ela olhou em volta com aquele sorriso apertado e disse: é tão aconchegante. A maneira como ela disse isso me fez sentir pequena, mas me disse que estava sendo sensível. Lucas estava apaixonado. Isso era tudo que importava. Eles se casaram 2 anos depois, um grande casamento que a família de Viviane pagou. Ofereci ajuda, mas a mãe de Viviane me dispensou com um sorriso que não chegou aos olhos. Não se preocupe, Clarice, nós cuidamos disso. Usei um vestido emprestado e sentei na terceira fila. Quando Lucas e Viviane tiveram seu filho, meu neto, Pedro, fiquei radiante. Finalmente pensei: um neto. Alguém para mimar, para amar, para passar minhas histórias. Mas desde o início, Viviane controlava o acesso a Pedro como se ele fosse um prêmio a ser conquistado. Clarice, estamos tentando um horário de sono específico. Por favor, não o pegue quando ele chorar. Clarice, estamos fazendo apenas purês orgânicos. Nada comprado em loja. Clarice, preferimos que você não visite sem avisar. Precisamos de limites. Morde minha língua. Sorri. Segui as regras, porque queria fazer parte da vida do meu neto. Então, 6 meses atrás, Lucas me ligou. Mãe, precisamos conversar. Meu coração afundou.
Essas 5 palavras nunca significam nada bom. O que há de errado, meu filho? Viviane e eu. Estamos tendo alguns problemas financeiros. O negócio do pai dela está com dificuldades e temos algumas dívidas. Estamos tentando resolver, mas enquanto isso. Ela hesitou. Estávamos pensando se poderíamos nos mudar para sua casa. Apenas temporariamente. Talvez 3 ou 4 meses, até nos reorganizarmos. Eu deveria ter dito não, meu Deus. Eu deveria ter dito não, mas olhei em volta da minha casa pequena e silenciosa, apenas eu e as memórias de Antônio, e uma infância que parecia uma vida inteira atrás, e pensei: meu filho precisa de mim. Claro, eu disse. Vocês podem ficar o tempo que precisarem. Eles se mudaram 2 semanas depois. 3 pessoas, 6 malas, um berço, um carrinho, caixas de suprimentos para bebê, e a lista interminável de requisitos de Viviane. Clarice, vamos ficar com um quarto principal. É maior. E precisamos de espaço para o berço de Pedro e a mesa de trocar. Pisquei. Mas esse é meu quarto. Viviane sorriu aquele sorriso apertado e paciente que usava quando achava que eu estava sendo difícil. Eu sei, mas é apenas temporário. Certo? Você pode dormir no quarto de hóspedes. São apenas alguns meses. O quarto de hóspedes mal tinha espaço para uma cama de solteiro e uma cômoda. Tinha sido o quarto de infância de Lucas, e eu estava usando para armazenamento. Mas senti. Tudo bem, vou mudar minhas coisas. Lucas não disse uma palavra. Apenas passou por mim carregando caixas, olhos baixos, evitando meu olhar. A primeira semana foi estranha, mas administrável. Eu cozinhava as refeições, limpava depois deles, tentava dar-lhes espaço, enquanto também estava disponível para ajudar com Pedro. Na segunda semana, Viviane começou a deixar listas. Clarice, por favor, pegue fraldas tamanho 3, marca específica, veja a foto. Além disso, precisamos de mais bananas orgânicas e aquele leite de aveia especial. Obrigada. Não você poderia, por favor? Não se tiver tempo. Apenas comandos. Escritos em notas adesivas deixadas no balcão da cozinha, como se eu fosse a empregada. Na terceira semana, eles começaram a me tratar como se eu fosse a empregada. Mãe, você pode cuidar do Pedro hoje à noite? Vamos sair com amigos. Mãe, Viviane não está se sentindo bem. Você pode ficar com Pedro à tarde? Mãe, precisamos da sala hoje à noite. Vamos receber pessoas. Talvez você pudesse ficar no seu quarto? Meu quarto. O quarto de hóspedes, na minha própria casa. Engoli tudo. Porque me dizia: é temporário. Eles estão com dificuldades. É isso que a família faz. Era uma sexta-feira à noite. 3 meses depois que eles se mudaram. Passei o dia inteiro cuidando de Pedro, enquanto Lucas e Viviane estavam no trabalho. Alimentei-o, troquei-o, brinquei com ele. Coloquei-o para 2 sonecas. Às 20 horas estava exausta. Fiz um jantar simples para mim: arroz, feijão, um ovo frito, e sentei no sofá com uma xícara de chá, pronta para assistir minha novela. Lucas e Viviane chegaram em casa às 20h30. Oi, mãe, Lucas disse, mal olhando para mim enquanto passava. Estamos cansados. Vamos dormir cedo. Tudo bem, querido, boa noite. Viviane parou na porta, olhando para mim no sofá. Clarice, na verdade você poderia dormir aqui hoje à noite? Olhei para ela. O quê? Pedro está com os dentes nascendo, e ele está irritado. Mudamos o berço dele para o quarto de hóspedes para conseguirmos dormir, mas não queremos que ele seja perturbado. Então, se você pudesse apenas dormir no sofá hoje à noite? Sopororre. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Lucas apareceu atrás dela, parecendo desconfortável. Mãe, é só por hoje à noite. Estamos exaustos. Por favor. Olhei para meu filho, esse homem que criei. Esse homem por quem sacrifiquei tudo. E ele nem conseguia me encarar. Esta é minha casa, eu disse baixinho. A expressão de Viviane endureceu. Nós sabemos, Clarice, e somos gratos. Mas somos família. Família se ajuda, certo? A maneira como ela disse família como se fosse uma arma, não um vínculo, fez algo se retorcer no meu peito. Mas eu estava cansada, tão cansada. Tudo bem, sussurrei. Só por hoje à noite. Viviane sorriu amplamente. Obrigada. Você é a melhor. Ela desapareceu pelo corredor.
Lucas hesitou por um momento. Depois a seguiu sem mais uma palavra. Sentei naquele sofá, meu sofá, na minha casa, e olhei para a tela escura da TV. Não chorei, não me movi. Apenas sentei ali, sentindo algo dentro de mim se quebrar. Por volta das 23 horas, ouvi-os rindo no quarto. Meu quarto. Deitei no sofá, puxei um cobertor fino sobre mim e olhei para o teto. E pela primeira vez nos meus 62 anos, senti algo que nunca havia me permitido sentir em relação ao meu filho, raiva. Não dormi naquela noite. Às 6 horas, levantei. Dobrei o cobertor e fiz café. Lucas e Viviane não apareceram até às 10 horas, descansados e alegres. Bom dia, mãe. Muito obrigada pela noite passada. Você salvou nossas vidas. Assenti. Não disse nada e me servi mais café. Depois que saíram Lucas para o trabalho, Viviane para encontrar uma amiga para almoçar, Pedro deixado na creche, sentei à mesa da cozinha com meu laptop. Não planejei o que aconteceu a seguir. Não estava pensando claramente. E eu só precisava entender como meu filho, meu menino doce e gentil, havia se transformado em alguém que podia fazer sua mãe dormir no sofá, em sua própria casa. Abri minha conta bancária, e o que vi fez minhas mãos ficarem frias. Resumo da conta bancária. Clarice Almeida. Saldo da conta corrente. R. 127.438. Saldo da poupança. R. 184.920. Total de ativos. R. 312.358. Aquele dinheiro representava 43 anos de trabalho. Cada casa que limpei, cada bainha que costurei, cada turno extra, cada refeição pulada, cada aniversário que celebrei com bolo caseiro, em vez de comprado porque estava economizando. Sempre economizando. Aquele dinheiro deveria ser minha segurança, minha aposentadoria, minha dignidade. E por 3 meses, eu havia alimentado, abrigado e cuidado de 2 adultos e um bebê enquanto eles não contribuíam com nada. Sem aluguel, sem compras, sem contas, nada. Abri uma nova aba e acessei os registros de propriedade da minha casa. A casa estava no meu nome, totalmente quitada. Valia aproximadamente R$ 580.000 no mercado atual. Minha casa, meu ativo, minha segurança. E eu estava dormindo no sofá. Algo mudou em mim naquele momento. Algo fundamental. Pensei na minha mãe sobre como ela havia trabalhado até a morte e morreu aos 58 anos, sem nada para mostrar, além de exaustão. Pensei em Antônio sobre como ele dirigiu aqueles caminhões, quilômetro após quilômetro, ano após ano, para que pudéssemos ter algo sólido. Pensei em mim mesma sobre cada sacrifício, cada humilhação, cada momento em que engoli meu orgulho por causa da família. Eu pensei, chega, o plano. Passei o fim de semana inteiro pesquisando. Na segunda-feira de manhã, eu tinha um plano claro, decisivo e inabalável. Segunda-feira, 9 hours, liguei para meu banco. Bom dia, aqui é Clarice Almeida. Preciso fazer algumas mudanças nas minhas contas. A atendente foi educada e eficiente. Claro, senhora Almeida. Que tipo de mudanças? Quero transferir a maior parte dos meus fundos para uma nova conta. Uma conta de alta segurança, que requer verificação biométrica e não pode ser acessada por ninguém além de mim. Absolutamente. Quanto você gostaria de transferir? $300. Houve uma pausa. Isso é uma quantia bastante significativa, senhora. Posso perguntar? É meu dinheiro, eu disse calmamente. E quero que seja protegido. Claro, podemos configurar isso para você, imediatamente. Segunda-feira, 11 hours. Liguei para uma advogada, uma mulher chamada Dra. Renata, para quem limpei casa anos atrás. Ela sempre foi gentil comigo, sempre respeitosa. Clarice, que surpresa agradável! Como posso ajudá-la? Preciso de aconselhamento jurídico sobre minha propriedade. Claro. Venha hoje à tarde. Segunda-feira, 15 hours. O escritório da Dra. Renata era elegante e profissional. Ela me ofereceu café e sentou-se na minha frente com um bloco de notas. Me diga o que está acontecendo. Contei-lhe tudo. Quando terminei, ela se recostou,
sua expressão preocupada. Clarice, vou ser muito direta com você. O que seu filho e Nora estão fazendo se chama exploração financeira. E é mais comum do que você pensa. O que posso fazer? Legalmente, esta é sua casa. Você tem todo o direito de pedir que eles saiam. Você pode dar-lhes um aviso por escrito de 30 dias. E se eles se recusarem, pode buscar despejo. E meu dinheiro? Seu dinheiro é seu. Se você o transferiu para uma conta protegida, eles não têm acesso legal a ele. Mas Clarice, ela se inclinou para a frente. Você precisa estar preparada para as consequências. Eles vão ficar com raiva. Vão acusá-la de abandonar sua família. Você precisa estar pronta para isso. Encontrei seus olhos. Estive pronta a minha vida inteira. Apenas não sabia ainda. Terça-feira de manhã. Acordei cedo ainda no sofá, ainda na minha própria casa, e fiz o café da manhã. Lucas saiu primeiro, esfregando os olhos. Bom dia, mãe. Bom dia, Lucas. Sente-se. Preciso falar com você. Ele pareceu surpreso, mas sentou. Viviane apareceu um momento depois. Pedro no colo. O que está acontecendo? Sentem-se, eu disse calmamente. Eles trocaram um olhar, mas sentaram. Coloquei 2 envelopes na mesa. O que é isso? Lucas perguntou. Abra. Ele abriu. Dentro estava um aviso formal de despejo de 30 dias. Assinado pela Dra. Renata. Seu rosto ficou branco. Mãe, o que? Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Eu disse, minha voz firme. Esta é minha casa. Não vou mais permitir que me tratem como inquilina na minha própria casa. O rosto de Viviane ficou vermelho. Você está falando sério agora? Completamente. Temos um bebê. E vocês têm empregos, e pais, e opções. Eu disse. O que vocês não têm é o direito de se aproveitar de mim. As mãos de Lucas estavam tremendo. Mãe, somos família. Família não faz sua mãe dormir no sofá. Eu disse baixinho. Família não a trata como empregada. Família não pega e pega e pega sem nunca retribuir. Íamos te pagar de volta. Quando? Perguntei. Em 3 meses, serão 6 meses. Depois, 1 ano. Depois 2. Eu sei como isso funciona, Lucas. Já vi acontecer. Viviane se levantou abruptamente. Isso é insano. Viviane se levantou abruptamente. Isso é insano. Você está escolhendo dinheiro em vez do seu próprio neto. Estou escolhendo minha dignidade, eu disse, levantando para encontrar seus olhos. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Lucas pegou seu telefone, o rosto pálido e em pânico. Vou ligar para o banco. Vamos resolver isso. Vamos sair, mas precisamos de tempo, precisamos. Seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e seu rosto passou de pálido para cinza. Ok? Viviane gritou. A voz de Lucas era mal um sussurro. A conta. Nossa conta conjunta. O que temela? Está vazia. Viviane arrançou o telefone. Seu grito foi tão alto que Pedro começou a chorar. O que você faz? Lucas olhou para mim. Seus olhos arregalados de choque e traição. Mãe, o que você fez? Encontrei seu olhar calmamente. Sorry. Eu recuperei o que era meu. Lucas me encarou como se nunca tivesse me visto antes. O que você quer dizer com o que era seu? Caminhei até o balcão. Peguei meu café e tomei um gole lento. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração estava firme. Pela primeira vez em meses, talvez anos, me senti completamente, totalmente calma. Sentemos, eu disse. Os dois. Não vamos sentar até você nos dizer o que você fez. A voz de Viviane era estridente, beirando a histeria. Então fiquem em pé, eu disse uniformemente. Mas vocês vão ouvir isso de qualquer maneira. Lucas afundou de volta na cadeira. Viviane permaneceu em pé, Pedro chorando em seus braços. Mas seus olhos estavam fixos em mim, com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Peguei meu próprio telefone e abri um documento que havia preparado na noite anterior. Uma planilha, codificada por cores, detalhada. Nos últimos 3 meses, comecei. Vocês moraram na minha casa sem pagar aluguel. O aluguel médio para uma casa de 2 quartos neste bairro é R$ 2.800 por mês. Isso dá R$ 8.400. Lucas abriu a boca, mas levantei a mão. Ainda não terminei. Rolei para baixo. Compras de supermercado. Guardei todos os recibos. R$ 4
1.200 por 3 meses. Contas água, luz, gás, R. 1.100. Fraldas, fórmula, suprimentos para bebê que comprei porque vocês estavam ocupados demais, R. 1.800. Cuidados infantis, que forneci gratuitamente por uma média de 40 horas por semana. A taxa vigente de R. 25 por hora, R. 12.000. O rosto de Viviane estava ficando roxo. Você está nos cobrando por cuidar do seu próprio neto. Não estou cobrando, eu disse friamente. Estou mostrando o que vocês tiraram de mim. Olhei para Lucas. Despesas totais por 3 meses. R. 27.500. Mas isso não é tudo. Abri outra aba. 2 anos atrás, quando você e Viviane queriam fazer aquela viagem para a Bahia para seu aniversário de casamento, você me pediu R. 8.000. Você disse que era um empréstimo. Nunca vi um centavo de volta. O rosto de Lucas ficou vermelho. Íamos te pagar de volta. 3 anos atrás, quando a farmácia do pai de Viviane teve problemas, você me pediu R. 15.000 para ajudá-los. Outro empréstimo. Outra promessa. Nunca foi pago. Isso não é justo. Viviane começou. 4 anos atrás, quando você queria comprar um carro novo e não conseguiu aprovação para financiamento, eu fui fiadora do empréstimo. Você fez 3 pagamentos e depois parou. Tenho pagado R. 890 por mês nos últimos 18 meses para evitar que seu crédito seja destruído. Isso dá R. 16.020. A boca de Lucas se abriu e fechou sem som. E depois tem o casamento, eu disse suavemente. Viviane ficou muito quieta. Você me disse que seus pais estavam pagando por tudo, que eu não precisava contribuir. Mas 3 semanas antes do casamento, você veio até mim chorando, dizendo que o florista exigia pagamento adiantado e o cheque de seus pais tinha sido devolvido. Você precisava de R. 12.000 imediatamente ou tudo iria desmoronar. Olhei para Viviane. Eu te dei. Você me abraçou e chorou. E disse que eu era a melhor sogra do mundo. Sua mandíbula se contraiu, mas ela não disse nada. Total. Eu disse, exibindo o número final na minha planilha. Nos últimos 4 anos, vocês tiraram R. 78.520 de mim, sem incluir os últimos 3 meses. Nada foi pago. Nada foi sequer reconhecido. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo choramingo de Pedro. A voz de Lucas era mal um sussurro. Mãe, nós não percebemos. Vocês não queriam perceber? Eu disse. Porque era mais fácil pegar do que reconhecer o que estavam pegando. Os olhos de Viviane se estreitaram. Então o quê? Você simplesmente pegou nosso dinheiro? Isso é roubo. Eu não peguei o dinheiro de vocês. Eu disse calmamente. Eu peguei meu dinheiro. O rosto de Lucas passou de vermelho para branco. O que você quer dizer? Coloquei meu telefone na mesa e olhei diretamente para ele. 6 meses atrás, quando você me disse pela primeira vez que estava tendo problemas financeiros, fiz algo que nunca te contei. Abri uma conta poupança conjunta com você, caso você precisasse de acesso emergencial a fundos. Coloquei R. 50.000 nela. Adicionei seu nome para que, se algo acontecesse comigo, você teria acesso imediato. Seus olhos se arregalaram. Aquela conta que você acabou de verificar é essa. Mas está vazia. Viviane gritou. Porque removi seu nome da conta ontem. Eu disse. E transferi cada centavo de volta para minha conta pessoal protegida. O dinheiro sempre foi meu. Apenas dei acesso a você. E agora retirei esse acesso. Lucas parecia que tinha levado um tapa. Você nos enganou. Eu me protegi, corrigi. Há uma diferença. Viviane estava tremendo de raiva. Você é uma mulher velha, horrível, egoísta e amarga. Viviane. Minha voz foi afiada o suficiente para que ela realmente parasse. Você pode me chamar do que quiser, mas não vai me chamar essas coisas na minha casa. Vocês têm 29 dias para encontrar outro lugar para morar. Sugiro que comecem a procurar. Ela se virou para Lucas, sua voz desesperada. Você vai deixar ela fazer isso com a gente? Lucas apenas ficou sentado ali, olhando para a mesa, suas mãos tremendo. Lucas! Viviane gritou. Ele olhou para ela, seus olhos molhados. O que você quer que eu faça, Vivi? É a casa dela.
É o dinheiro dela. Ela é sua mãe. E você a fez dormir no sofá. Ele gritou de repente, sua voz rachando. Na própria casa dela. Nós a fizemos dormir no sofá. Viviane congelou. Lucas colocou o rosto nas mãos. Meu Deus. Meu Deus. O que fizemos? Observei meu filho desmoronar. E parte de mim, a parte que havia passado 30 anos colocando-o em primeiro lugar, quis ir até ele. Confortá-lo. Dizer-lhe que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. E eu não me movi. Viviane pegou sua bolsa e seu telefone. Vou ligar para meu pai. Estamos saindo. Hold. Ótimo. Eu disse. Ela saiu batendo a porta com tanta força que os pratos chacoalharam. Lucas ficou à mesa. O rosto nas mãos. Os ombros tremendo. Servi-lhe um copo de água e coloquei na frente dele. Biba. Ele olhou para mim, o rosto vermelho e inchado. Mãe, sinto muito. Sinto muito, muito. Eu sei, eu disse baixinho. Mas desculpas não são suficientes. O que você quer que eu faça? Sua voz era suplicante, desesperada. Me diga o que fazer e eu faço. Sentei-me na frente dele. Quero que você saia, eu disse. Quero que você encontre seu próprio lugar, com seu próprio dinheiro, e descubra como se manter em pé sozinho. Quero que você aprenda o que significa cuidar de si mesmo e de sua família, sem me usar como muleta. Mas não podemos pagar. Vocês têm empregos? Eu disse. Vocês têm opções. Vão descobrir. Assim como eu descobri quando seu pai morreu, e eu tinha um filho de 17 anos, e uma hipoteca e nenhuma rede de segurança. Ele estremeceu. Quero que você seja um homem, eu disse. Minha voz firme, mas não cruel. Não meu garotinho. Um homem. Um marido. Um pai. Alguém que protege sua família em vez de explorar sua mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Não sei se consigo. Então você vai aprender, eu disse. Ou não vai. Mas de qualquer forma você não vai fazer isso aqui. Ele saiu 1 hora depois, com uma mala de viagem e uma expressão quebrada. Viviane já tinha ido para a casa de seus pais com Pedro. A casa estava silenciosa. Fiquei na sala de estar, minha sala de estar, e olhei em volta. O sofá onde havia dormido, a cozinha onde havia cozinhado refeições para pessoas que nunca disseram obrigado, o quarto principal que havia sido tirado de mim sem pensar 2 vezes. Caminhei até aquele quarto. Olhei para a bagunça que haviam deixado roupas no chão, cama desarrumada, brinquedos de Pedro espalhados por toda a parte, e comecei a limpar, não porque eu tinha que fazer, mas porque queria reclamar o espaço. Tirei a roupa de cama, lavei os lençóis, coloquei tudo de volta do jeito que estava antes de chegarem. Quando terminei, já era noite. Fiz um jantar para mim, um jantar de verdade, com música tocando, uma taça de vinho, um lugar à minha própria mesa, e comi devagar, saboreando cada mordida. Quando terminei, sentei no sofá com uma xícara de chá e liguei minha novela. E pela primeira vez em 3 meses, adormeci em paz. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar às 7 horas. Lucas. Cellular. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. Viviane. Cellular. Caixa postal. Então mensagens de texto começaram a inundar. Lucas. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar. Lucas. Os pais de Viviane não vão nos deixar ficar mais de uma semana. Lucas. Não temos o suficiente para primeiro. Último. Depósito de um apartamento. Lucas. Por favor, mãe, estou implorando. Viviane. Você realmente vai fazer isso com seu neto? Vai deixá-lo desabrigado? Viviane. Sempre soube que você me ressentiu. Isso é só a prova. Viviane. Lucas está tendo um colapso por sua culpa. Li todas calmamente, tomando meu café. Então abri uma nova mensagem. E digitei. Clarice. Vocês têm 28 dias. Usem-nos com sabedoria. Bloqueei os 2 números. 3 dias depois, houve uma batida na minha porta. Abri para encontrar uma mulher de 50 e poucos anos, bem vestida, com uma bolsa cara e um sorriso apertado. Clarice. Sim? Sou Beatriz, a mãe de Viviane. Ah. Entre. Eu disse. Ela me seguiu até a sala de estar, mas não sentou. Vou ser direta, ela disse. Viviane me contou o que aconteceu. E embora ache que seus métodos foram duros, entendo que você está chateada. Esperai. Estou aqui para pedir que reconsidere, pelo bem de Pedro.
Ele é uma criança inocente e merece estabilidade. Concordo, eu disse. Ela piscou. Surpresa. Por isso, seus pais precisam fornecer essa estabilidade. Continuei. Não eu. Seu sorriso se apertou. Clarice, sei que você trabalhou duro toda a sua vida. Respeito isso. Mas você tem recursos. Você tem esta casa. Você tem economias. Viviane e Lucas são jovens. Ainda estão descobrindo as coisas. Eles têm 32 e 34 anos, eu disse. Quando eu tinha 32, estava criando um adolescente sozinha e trabalhando em 3 empregos. Eles vão descobrir. Os olhos de Beatriz brilharam. Você está sendo incrivelmente egoísta. E você está permitindo que sua filha... Eu disse calmamente. É por isso que ela acha que pode tratar as pessoas do jeito que trata. Seu rosto ficou vermelho. Como você ousa? Acho que é hora de você ir. Eu disse, caminhando até a porta e abrindo-a. Ela me encarou por um longo momento. Depois pegou sua bolsa e saiu sem mais uma palavra. Fechei a porta e tranquei. 2 semanas se passaram. A casa permaneceu quieta. Comecei a ir para uma aula de yoga nas terças-feiras de manhã. Entrei para um clube do livro na biblioteca. Almocei com a Dra. Renata, que havia se tornado uma espécie de amiga. Como você está se sentindo? Ela perguntou durante o café. Melhor do que esperava, eu disse honestamente. Pensei que me sentiria culpada, mas principalmente me sinto livre. Ela sorriu. Ótimo. É exatamente assim que você deveria se sentir. Você ouviu algo deles? Lucas ligou para meu escritório ontem perguntando se havia alguma maneira de contestar o despejo. Eu disse que não. O aviso é legal. O prazo é justo. E você foi mais do que generosa. O que ele disse? Ele desligou. Assenti lentamente. Clarice. Adra. Renata disse gentilmente. Você sabe que isso pode não acabar bem. Ele pode não te perdoar. Eu sei, eu disse. Mas prefiro viver com a raiva dele do que com a exploração dele. No dia 27, houve outra batida. Abri a porta. Lucas estava lá sozinho. Sem Viviane. Sem Pedro. Ele parecia terrível sem barbear. Olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ele sentou no sofá. E eu sentei na frente dele. Encontramos um lugar. Ele disse baixinho. Um apartamento pequeno em Guarulhos. Não é muito, mas é o que podemos pagar. Bom. Ele me olhou, sua expressão crua. Tenho pensado muito. Esperai. Você estava certa? Ele disse, sua voz quebrando. Sobretudo. Tenho usado você. Nós dois temos. E eu nem percebi porque era simplesmente fácil. Você sempre estava lá. Sempre dizendo sim. Eu nunca tive que pensar no que isso custava a você. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Estou tão envergonhado, mãe. Estou tão envergonhado do que fiz com você. Senti minha própria garganta apertar, mas mantive minha voz firme. Fico feliz que você veja isso agora. Quero consertar, ele disse desesperadamente. Quero te pagar de volta cada centavo. Não sei quanto tempo vai levar, mas vou fazer. Eu juro. Tudo bem, eu disse. Ele olhou para cima, surpreso. Tudo bem? Se você quer me pagar de volta, vou aceitar. Mas Lucas, inclinei-me para a frente. Não quero seu dinheiro. Quero seu respeito. Quero que você me veja como uma pessoa, não como um recurso. Quero que você entenda que amor não é o mesmo que obrigação. Ele assentiu, limpando o rosto. Entendo. Entendo agora. Pam. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Posso? Ainda posso te ver? Ele perguntou baixinho. Ainda podemos estar nas vidas um do outro? Olhei para meu filho, esse homem que criei. Esse homem que me machucou tão profundamente. E senti algo mudar. Não perdão. Ainda não, mas talvez o começo disso. Sim, eu disse. Mas nos meus termos. Não nos seus. Ele assentiu. Tudo bem. O que você quiser. Quer honestidade? Eu disse. Quero limites. Quero que você ligue antes de visitar. Quero que você peça, não exija. E quero que você construa uma vida que não dependa de eu te tirar de encrencas. Vou fazer, ele disse. Prometo. Assenti. Então veremos. Ele se levantou, hesitou, depois deu um passo à frente e me abraçou. Eu o deixei, mas não retribui o abraço. Ainda não.
Eles se mudaram no dia seguinte. Ajudei-os a carregar caixas para o caminhão não porque tinha que fazer, mas porque queria ver até o fim. Viviane não falou comigo. Nem sequer olhou para mim. Mas quando estavam saindo, Lucas abaixou a janela. Mãe? Caminhei até lá. Obrigado. Ele disse baixinho. Por não desistir de mim. Sorry, pequeno triste. Mas real. Eu não desisti de você, meu filho. Desisti de deixar você me usar. Há uma diferença. Ele assentiu, olhos molhados, e foi embora. 3 meses depois, eu estava no meu jardim. Não era muito um pequeno pedaço de terra atrás, da casa onde havia começado a plantar ervas e flores. Manjericão, alecrim, lavanda, coisas que cheiravam a esperança. Nunca tinha tido tempo para um jardim antes. Sempre havia algo mais urgente. Alguém que precisava de mim, alguma crise para administrar. Mas agora, aos sábados de manhã, ajoelhava na terra com as mãos no solo e sentia algo que não havia sentido em décadas. Paz. Meu telefone vibrou no bolso. Quase ignorei, mas algo me fez verificar. Lucas. Cellular. Tinha desbloqueado ele 2 semanas depois que se mudaram. Não porque havia perdoado tudo, mas porque queria deixar a porta aberta, apenas uma fresta. Lucas. Mãe, você está livre para um café esta semana? Gostaria de conversar. Só nós dois. Olhei para a mensagem por um longo momento. Então digitei de volta. Clarice. Quarta-feira, às 15 horas. Café Floresta. Te encontro lá. Lucas. Obrigado. Estarei lá. Quarta-feira chegou. Cheguei ao Café Floresta às 14h55. Usando um vestido que tinha comprado para mim na semana anterior, nada extravagante. Mais novo. E meu. E escolhido porque eu gostava dele. Não porque era prático. Lucas já estava lá, sentado em uma mesa no canto, 2 xícaras de café na frente dele. Ele se levantou quando me viu. Mãe, obrigado por vir. Sentei. E ele deslizou uma das xícaras em minha direção. Lembrei 2 açúcares sem leite. Obrigada. Ficamos sentados em silêncio constrangedor por um momento. Então Lucas respirou fundo. Tenho ido a um terapeuta, ele disse. Levantei as sobrancelhas. Tem? Ele assentiu. Viviane e eu, os 2, juntos e separadamente. Foi ideia dela, na verdade. Isso é bom. Ela me ajudou a ver muitas coisas que eu não queria ver. Ele continuou, sua voz baixa. Sobre como fui criado. Sobre como aprendi a depender de você para tudo. Sobre como nunca aprendi a me sustentar sozinho, porque você sempre me segurava quando eu caía. Tomei um gole do meu café e não disse nada. Não estou te culpando. Ele acrescentou rapidamente. Você fez o que achava certo. Você me amou da melhor maneira que sabia. Mas a terapeuta disse. Ela disse que às vezes o amor pode se tornar uma gaiola para ambas as pessoas. Senti algo apertar no meu peito, mas assenti. Ela está certa. Lucas olhou para suas mãos. Também. Tenho revisado nossas finanças, realmente olhando para elas. E mãe, eu não tinha ideia de quanto tínhamos tirado de você. Eu sabia que era muito, mas vendo tudo escrito. Ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso e deslizou pela mesa. Abri. Era um plano de pagamento. Detalhado mês a mês com datas e valores. Total devido. R. 78.520. Pagamento mensal. R. 1.500. Duração. 52 meses. 4 anos e 4 meses. Primeiro pagamento. Esta sexta-feira, olhei para o papel, minha garganta apertada. Sei que vai levar anos. Lucas disse, sua voz tremendo ligeiramente. E sei que dinheiro não conserta o que fizemos, mas preciso fazer isso. Preciso provar para você e para mim mesmo que posso ser responsável, que posso ser um homem de quem você se orgulha. Olhei para ele. E pela primeira vez em meses, vi meu filho. Não o homem privilegiado e descuidado que me tomou como garantida, mas o menino que criei, o menino que costumava me ajudar a dobrar roupa e me contar sobre seus sonhos. Estou orgulhosa de que você está tentando, eu disse baixinho. Isso significa mais do que o dinheiro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sinto muito, mãe. Sinto muito por tudo. Eu sei. Eu disse. Eu te perdoo. Ele desmoronou então. Ali mesmo no café.
seus ombros tremendo enquanto chorava nas mãos. Estendi a mão pela mesa e peguei a dele. Não para consertá-lo, não para resgatá-lo, apenas para que ele soubesse que eu ainda estava lá. Nos meses seguintes, as coisas lentamente começaram a mudar. Lucas fez seu primeiro pagamento. Depois o segundo, depois o terceiro. Ele me ligava uma vez por semana, sempre perguntando se era um bom momento, nunca presumindo. Ele me convidou para visitar o apartamento deles. Era pequeno, apertado, nada como a casa espaçosa em que haviam morado de graça, mas era deles. E quando entrei, pude ver que haviam transformado em um lar. Viviane estava rígida e educada no início. Mas com o tempo, à medida que deixei claro que não estava lá para julgar ou interferir, ela suavizou. Uma noite, quando eu estava saindo, ela me parou na porta. Clarice, eu devo uma desculpa a você. Me virai. Ela respirou fundo. Tratei você terrivelmente. Via você como um obstáculo, não como uma pessoa. E sinto muito. Não foi eloquente, não foi perfeito, mas foi real. Obrigada, eu disse. Aprecio isso. Ela assentiu, seus olhos molhados. Estou tentando ser melhor. Nós dois estamos. Posso ver isso, eu disse. E é tudo que peço. 6 meses depois que se mudaram, Lucas me ligou em um domingo de manhã. Mãe, tenho algo para te contar. Meu coração apertou. O que há de errado? Nada está errado, ele disse rapidamente. Na verdade, algo está muito certo. Consegui uma promoção. Uma grande. Vem com um aumento de 40%. Lucas, isso é maravilhoso! E mãe? Sua voz rachou. A primeira coisa que vou fazer com o dinheiro extra é dobrar meus pagamentos para você. Vou te pagar de volta em 2 anos, em vez de 4. Sentei no meu sofá, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você não precisa fazer isso. Sim, preciso, ele disse firmemente. Você sacrificou tudo por mim. É hora de eu fazer o mesmo por você. 1 ano depois daquela terrível noite no sofá, fiz uma pequena reunião na minha casa. Adra, Renata veio. Minhas amigas do Clube do Livro vieram. Minha instrutora de yoga veio. E Lucas, Viviane, Pedro vieram. Pedro estava andando agora, balbuciando em meio frases, perseguindo o gato do vizinho pelo jardim. Observei-o da janela da cozinha enquanto preparava comida. E senti algo que não havia sentido há muito tempo. Alegria. Não a alegria desesperada e ansiosa de tentar manter tudo junto, mas a alegria tranquila e constante de uma vida que era finalmente, verdadeiramente minha. Lucas me encontrou na cozinha. Precisa de ajuda? Você pode levar isso, eu disse, entregando-lhe uma bandeja de doces. Ele pegou, depois hesitou. Mãe? Sim? Tenho pensado. Quando Pedro tiver idade suficiente para entender, quero contar a ele o que aconteceu, o que eu fiz e o que você me ensinou. Olhei para ele, surpresa. Quero que ele saiba que amor não é sobre pegar. Lucas continuou. É sobre respeito e limites e se sustentar sozinho. Quero que ele aprenda isso de mim, porque você me ensinou. Larguei o prato que estava segurando e abracei meu filho. Desta vez, retribui o abraço. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei no meu sofá, na minha casa, e olhei em volta. As paredes que havia pintado sozinha, os móveis pelos quais havia economizado, a vida que havia construído, pedaço por pedaço, com minhas próprias mãos. Pensei na minha mãe, que trabalhou até a morte. Pensei em Antônio, que dirigiu aquelas estradas intermináveis. Pensei na versão mais jovem de mim mesma, a mulher que acreditava que amor significava se apagar pelos outros. E sussurrei para a casa silenciosa. Consegui. Finalmente consegui. Tinha aprendido a amar sem me perder. Tinha aprendido a dar sem ser consumida. Tinha aprendido que o maior presente que você pode dar a alguém não é sacrifício. É ensinar-los a se sustentar sozinhos. 2 anos depois, Lucas fez seu pagamento final. Ele trouxe pessoalmente um cheque e uma carta. Abri a carta primeiro. Querida mãe, este é o último pagamento. Mas não é o fim do que devo a você. Devo a você uma vida inteira de gratidão. Uma vida inteira de respeito. Uma vida inteira de ser o filho que você merecia desde o início. Você me ensinou que amor não é sobre quanto você dá,
É sobre como você dá. Você me salvou ao se recusar a me salvar. E vou passar o resto da minha vida garantindo que Pedro saiba como é o amor verdadeiro porque aprendi com você. Com todo o meu coração, Lucas. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na mesa. Então olhei para meu filho, esse homem que me quebrou, e se reconstruiu, e sorri. Estou orgulhosa de você, eu disse. E era verdade. 5 anos depois, tenho 67 anos agora. Minha casa ainda é minha, totalmente quitada, totalmente minha. Meu jardim se expandiu. Cultivo tomates agora. E pimentões, e manjericão suficiente para dar aos vizinhos. Lucas e Viviane moram a 20 minutos de distância. Eles têm sua própria casa pequena agora comprada com seu próprio dinheiro, seu próprio suor, seu próprio orgulho. Pedro tem 7 anos. Ele passa sábados alternados comigo. Fazemos biscoitos, lemos histórias e às vezes quando ele pergunta, conto sobre sua bisavó que costurava roupas à luz de velas, e seu avô que dirigia caminhões pelo Brasil, e sua bisavó, que acreditava que sacrifício era o mesmo que amor. E então conto a verdade que aprendi tarde demais. Amor não é sobre o quanto você desiste. É sobre o quanto você dá de si mesmo sem se entregar completamente. Ele ainda não entende completamente, mas um dia entenderá. Na semana passada, Lucas me ligou. Mãe, Viviane e eu estávamos conversando. Queremos te levar em uma viagem para algum lugar onde você nunca esteve. Por nossa conta, sem compromissos. Apenas porque te amamos. Sorri para o telefone. Onde vocês estavam pensando? Onde você quiser. Pensei sobre isso. Minas Gerais, eu disse. Quero voltar para onde cresci. Quero ver de novo não como a menina que não tinha nada, mas como a mulher que construiu tudo. Então é para lá que vamos, Lucas disse. E vamos. Passamos uma semana no interior, visitando os lugares que lembrava a fazenda onde meu pai trabalhava, a igreja onde minha mãe rezava, a escolinha onde aprendi a ler. Pedro correu pelos campos, rindo, e fiquei na encosta onde costumava sonhar com uma vida melhor. E percebi. Eu a havia construído, não perfeitamente, não sem dor, mas eu a havia construído. Na última noite da viagem, sentamos em volta de uma fogueira sob as estrelas. Pedro adormeceu no colo de Viviane. Lucas sentou ao meu lado, quieto e contente. Mãe? E ela disse suavemente. Sim? Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim, por me ensinar o que eu precisava aprender, mesmo quando doeu. Olhei para meu filho, esse homem bom, esse pai amoroso, essa pessoa que finalmente aprendeu a se sustentar, e senti meu coração inchar com algo que havia esperado a vida inteira para sentir: orgulho sem arrependimento, amor sem ressentimento, paz sem compromisso. De nada, meu filho, eu disse. De nada. Meu nome é Clarice Almeida. E esta é a história de como aprendi que a palavra mais poderosa em qualquer idioma não é sim, é não. E às vezes, dizer não para as pessoas que você ama é o maior ato de amor que você pode dar, porque ensina-os a finalmente dizer sim para si mesmos. Se esta história tocou seu coração, te lembrou de sua própria jornada, ou te fez pensar sobre os limites que você precisa estabelecer em sua própria vida, aperte o botão inscrever-se. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário contando sua história, porque todos merecemos viver em casas que parecem lares, não gaiolas construídas de obrigação. Obrigada por ouvir. E lembre-se, você não é egoísta por escolher a si mesmo. Você está finalmente livre. Inscreva-se para mais histórias de força, limites e redenção. Ative as notificações para não perder nenhuma nova história. Comente abaixo. Que limite você precisa estabelecer hoje?